Pessoal, boa tarde, tudo bem? Diego aqui. Nesse vídeo eu vou ensinar um pouquinho para vocês a como manipular a imagem utilizando o Canva, né? Como construir, como compor uma imagem utilizando 100% o Canva. Então aí vocês estão vendo a minha tela, né? Eu utilizei 3 imagens inicialmente, tá? Todas as imagens utilizadas de dentro do próprio Canva, tá? E eu inicio essa manipulação com essa montanha, tá? Eu fiz a ampliação dela, tornei ela o fundo da minha imagem e vou fazer agora a extração do fundo, utilizando efeitos, remover o fundo. Se você não tiver o Canva Pro, você consegue fazer isso no site remove.bg e depois fazer o upload da imagem com o fundo removido para o Canva, tá bom? Nesse caso eu uso o Canva Pro, então eu consigo fazer direto por ele. Mas eu vou deixar o link do remove.bg aqui no explicativo do vídeo e vocês conseguem acessar. Bom, feito isso, ele removeu o fundo, tá vendo? Ele removeu o céu da imagem. Eu vou em aplicar e aplico isso. A segunda imagem que eu vou fazer a remoção agora é essa aí dos balões, tá? Então ela tá no meu primeiro plano aí, eu trouxe ela para frente. E vou ampliar também a imagem do espaço. Eu fiz de tal forma que eu deixei ela como se tivesse mais ampliada. Vocês viram que eu aumentei ela, inverti porque na composição da imagem eu entendi que ela invertida ficaria mais bonita e joguei ela para trás da minha primeira imagem de montanha. Então tá vendo que ela assumiu como se fosse o céu, né, na imagem da montanha, tá? Agora eu vou fazer os ajustes necessários, vou enviar ela para frente, né, para poder ajustar, aumentar o tamanho, deixar ela conforme eu entendo ser o melhor jeito. Então você pode fazer do jeito que você quiser, tá bom? Então aí eu fiz isso e joguei ela para trás de volta. Então tá vendo que o meu céu, que antes era o que vinha na montanha, na imagem original, passou a ser o dos planetas, certo? Agora eu vou remover o fundo dos balões. Então vai ficar apenas uma imagem contendo balões. Todo aquele fundo, aquelas montanhas dessa imagem dos balões vão ser removidos, tá bom? Aplico e ficam apenas os balões. Vou ampliar agora de tal forma que ele fique composto de uma forma legal na minha imagem, tá bom? Então faço isso e jogo ele no local onde eu entendo ser o melhor e que vai dar uma condição melhor de visualização na minha imagem, na composição da minha imagem, tá certo? Então eu estou ajustando, feito isso, eu vejo como que tá, eu vou fazer o ajuste de brilho, contraste, saturação, enfim, vou fazer o ajuste necessário para minha imagem, para que as 3 imagens que eu utilizei tenham a mesma tonalidade, né? Elas possam se conversar, não fique nada discrepante. Eu tenho uma outra imagem que eu fiz aí, vou pegar a composição dela, que tem um código, né? Esse código é a configuração dessa composição, e eu vou levar esse código para a imagem que nós estamos trabalhando agora, tá? Então eu fui, copiei aquele código, vou em ajustar e colo ele ali. Tá vendo que ele já assume essa condição na minha imagem, mas ficou um pouco estourado. Então eu vou reduzir um pouco saturação, contraste, enfim, eu vou ajustar a minha imagem de uma forma que ela fique melhor. Tá vendo? Ó, eu já estou escurecendo, estou deixando ela um pouco mais coerente com a composição que nós estamos trabalhando aqui, tá certo? E aí, feito isso, copio o código dela e vou trabalhar agora as outras 2 imagens. Então, o planeta aí, né, os planetas, vou jogar a mesma configuração e depois faço isso também com os balões, tá certo? E aí a gente consegue ter uma imagem aí com uma composição mais coerente, todas elas dentro de um mesmo contraste e se falando, né, se conversando entre si. Então eu joguei ela para trás, agora eu tenho que ajustar novamente, vou fazer os ajustes e deixar a imagem ok, da forma que eu acho que é a ideal. Bom, feito isso, eu vou pesquisar aí por barcos, né, nas fotos, encontrei esse barco aí, e vou aplicar novamente a remoção de fundo, né? Vocês vão ver que ele vai ficar só o barquinho com algumas partes ainda. Eu vou ali em restaurar, né, ou apagar, no caso eu quero apagar, e vou apagar ainda essas partes que permaneceram na minha imagem, mesmo depois de eu aplicar a remoção de fundo, elas continuaram. Então eu vou lá e removo, né, apago esse restante
e aplico isso como pronto ali na minha imagem. Então vocês vão ver que vai ficar só o barquinho e a sombra dele, né? Como parte original da imagem, permanece apenas isso, tá? E aí eu posiciono no tamanho que eu quero, deixo da forma que eu gostaria, tá? Só que ainda não tá legal. Então o que que eu quero fazer? Eu quero ajustar ainda, melhorar algumas partes dentro dessa imagem, tá? Então eu vou lá, coloco para remover o fundo novamente, ajusto poucas partes, que nem o meio ali, eu vou remover aquela região ali que não tá legal e vou deixar apenas realmente o efeito da sombra do homem em pé, da ponta do barco e do homem sentado, tá? Faço a remoção desse meio, vou ali e aplico ele, né? Aplicando no pronto ali e posteriormente no aplicar, tá? Depois que eu fizer isso, vocês vão ver, aplico ali, né? Depois que eu fizer isso, ainda não tá legal. Eu quero deixar a sombra um pouco mais clara com relação à imagem. Então, eu ajusto ela, né? Vocês estão vendo que eu estou aplicando o mesmo código das outras imagens que compõem a minha manipulação aí, a minha montagem, nesse barco. Tá? Ainda assim não vai ficar legal. O que que eu faço? Eu vou duplicar essa imagem do barco, tá? Aí uma vez que eu duplicar essa imagem do barco, uma parte dela vai permanecer nesse tom mais escuro e uma outra parte dela eu vou aplicar o efeito de deixar a imagem mais clara. Me fugiu o nome agora, mas é aquele quadradinho ali em cima, né? Como se fosse eu vou clarear a minha imagem, né? Então, feito isso, eu vou ali no efeito de transparência. Então, dupliquei a minha imagem, reduzi ela para ficar só a parte da sombra, vou na transparência e reduzo a transparência dela. Aí, dessa forma, o que acontece? Ela vai ficar mais clara com relação à minha imagem do barco. Eu tentei aplicar um ajuste aí, mas não ficou muito bacana. E aí eu fiz essa questão da transparência, tá? E aí a gente consegue ver que a imagem vai ficar mais clara, né? Do reflexo do barco com relação ao barco de fato mesmo em cima da água. Eu vou mostrar para vocês aí mais de perto para que vocês consigam enxergar, tá? Ali, ó, tá vendo? Então ele ficou mais claro, dá realmente aquele efeito de sombreado, que é o efeito que eu gostaria mesmo que a imagem tivesse. Bom, aí eu faço, né, todo o posicionamento aí do barco dentro do tamanho que eu julgo adequado, né, dadas as proporções da imagem, deixo ele no lugar legal, adequado, reduzo a imagem, né, o tamanho desse template para ver como que ficou a imagem como um todo, faço os últimos ajustes necessários. Então tem as sobreposições de camada, eu posso ajustar, que nem o que vocês vão ver aí, os balões atrás da montanha, para dar o efeito de que eles estão vindo de trás da montanha. E a gente vai trabalhando nessa forma, como se fossem camadas realmente. E tudo isso dentro do Canva, 100% dentro do Canva. Dá para fazer muita coisa legal e muito criativo, né? Então, se você quer exercitar sua criatividade, quer fazer isso, quer trabalhar com isso, dá muito certo. Então é isso, vocês vão ver no final aí a imagem composta, o resultado final. E se vocês gostaram, dá um joinha aqui, curte. Se vocês ainda não seguem a minha conta aqui do YouTube, comecem a seguir, ative o sininho para serem notificados aí das novas publicações e me siga também nas redes sociais. Um abraço, gente, e até mais.